Quero dar boas-vindas para você que está aqui e não entenda que isso nunca é por acaso. A gente nunca chega por acaso, cai de paraquedas em alguma coisa. Se a nossa alma nos trouxe aqui, nossa centelha divina nos trouxe aqui, é porque algum presente tem neste clube do livro. E eu estava contando justamente isso. E quando eu despertei, eu comecei a ler esse livro e na época ele foi que nem caiu uma bigorna na minha cabeça. Caiu uma bigorna atrás da outra e eu falava, gente, mas por que que eu não encontrei esse livro antes? O que que eu estava fazendo na minha vida que eu não achei esse livro antes? Mas tudo acontece quando tem que acontecer. E tudo chega quando tem que chegar, né? No momento lá atrás, algumas coisas ainda não eram compreensíveis para mim. E nem por isso eu não li, não acessei esse conhecimento. Óbvio que com o tempo e com as informações, com a consciência que eu fui ganhando ao longo do tempo, eu percebi que eu realmente pouco compreendi desse livro, né? Porque ele é uma leitura profunda de consciência, tanto espiritual como mental, ele faz a gente acordar de uma forma muito sutil e às vezes pesada, porque ele puxa a gente, ele traz a gente para esse agora, porque é justamente no agora que tudo acontece, né? Mas boa parte de nós e a nossa mente tem esse comportamento de nos levar para o presente ou para o futuro, para o passado ou para o futuro. Então é como se a gente tivesse o tempo todo ou indo para o futuro, ou indo para o passado, ou indo para o futuro, ou indo para o passado. A gente não consegue estar presente. Só que a grande mágica acontece quando você está presente. Então, se você está aqui, você está recebendo um presente. Quer convidar você a trazer a sua consciência para o agora e se desconectar de algumas coisas que ele traz. Hoje ele vai aprofundar um pouco mais sobre a questão do sofrimento. Por que que nós ainda estamos apegados ao sofrimento? E isso é inerte do ser, né? Porque em muitos momentos nós vamos para esse espaço. E é um comportamento, eu diria, bem conhecido de muitos de nós, né? A gente tem até intimidade com isso. Mas como seria a gente receber desse clube do livro e começar a dar a Deus alguns pontos de vistas? Começar a dar tchau para alguns pontos de vistas que inclusive, eu aprendi nessa realidade de como deveria ser. Eu quero dizer para você que o caminho do autoconhecimento, ele muitas vezes vai ser um desconstruir. A gente pensa que é construir, mas na verdade a boa parte dele é desconstruir, para a gente poder realmente mergulhar no que é verdadeiro para nós, tá? Por que que as nossas vidas às vezes estão pesadas e densas? Porque tem muita mentira aí. E quando a gente se conecta com a verdade, as coisas ficam leves, o fluxo acontece. Então, hoje eu vou te fazer um convite. Quantas mentiras você vai ter que se despedir a partir dessa leitura? Hum, quantas mentiras estão perpetuando aí na sua vida hoje? E que você está pegado, porque senão elas não estariam aí. Sim, você comprou como verdade. Então, como seria você se abrir, baixar as barreiras das paredes? Vai dando comando já mentalmente para você. Baixando as barreiras das paredes, baixando as barreiras das paredes, baixando as barreiras das paredes para receber desse momento presente. Porque nada é por acaso. Você está aqui hoje ouvindo essas consciências, não é por acaso. E vai despertando lentamente para que você vá recebendo. Convide o seu corpo, o seu amado corpo a estar aqui. Corpo, abraça o teu corpo e já diz, corpo, como nós podemos estar aqui presente, percebendo nas moléculas e células tudo que esse livro vai trazer hoje para a gente. Tá bom? Alguém colocou alguma coisa aqui no chat? Muito obrigada. Eu que agradeço, amada, por vocês estarem aqui. É muito importante. Cada ser que chega. Bom dia, Bom Gleice, dia, bom amada. dia. Tá brilhante, Gleice. Gostei de Ó, ver. é o Nossa, óculos. nossa, tá. Não, tô com uma energia diferente. Uau. Ah, que bom, que bom. Bom dia para todos. Bom dia. Então, assim, as meninas chegaram, já estão aqui, a gente vai começar o Clube do Livro. Eu disse que eu vou voltar uma página, depois eu vou mandar lá no grupo o PDF para vocês acompanharem, tá? Para quem não tem. Eu vou estar na página 41 hoje. Nós vamos trazer algumas consciências sobre. Porque é importante a gente voltar, não adianta eu pegar o fio no meio do caminho e vocês não vão compreender. Então, a página 41, onde ele fala assim. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? A inconsciência cria o sofrimento.
A consciência transforma o sofrimento nela mesma. Então, São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. E essa é uma das consciências que, olha, a Eliane sabe disso ontem, a gente conversando. Eu acessei isso agora. O quanto nós passamos pela nossa vida na resistência do sofrimento, do próprio sofrimento e da própria escuridão que está em nós. A gente passa lutando como se fosse um erro e vê isso como um erro. E se não fosse um erro? E se essas dores e essa escuridão estão aí justamente para nos mostrar que nós temos que olhar para nós? Que nós temos que reconhecer que ela existe e que ela faz parte de nós também. Porque nós não somos soberanos e perfeitos o tempo todo, né? Bom dia, Caroane. Nós não somos. É uma ilusão dizer que você é boazinho o tempo todo. E é uma ilusão você dizer que você está bem o tempo todo. Não é. Não é porque nós não somos essa linearidade constante. Bom dia, querido. Então, muitas vezes você vai ser convidado para olhar para suas sombras. E elas estão aqui o tempo todo. E às vezes elas batem na nossa porta. E aí você diz: não, sombra, não quero olhar para você. Tá tudo bem, na próxima vez ela volta. Só que ela vai bater de novo, e de novo, e de novo na sua porta até você olhar para ela e reconhecê-la, reconhecê-la. Então, não é entrar em luta, e nem resistir, nem reagir, mas entender qual é a razão dela estar aí. Qual é a razão da escuridão, qual é a razão desse sofrimento ainda vibrar no nosso universo. Porque faz parte do nosso universo. Mas há uma grande resistência da nossa parte ainda. Então, talvez tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Observar o sofrimento já é o bastante. Observar. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. O sofrimento consiste na energia vital aprisionada que se desprendeu do campo energético vital e se fez temporariamente autônoma, através de um processo artificial de identificação com a mente. Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida ainda não são energia vital. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificarmos e nos tornarmos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Olha que interessante. É como se ele não quisesse nos largar, né? Ou nós não queremos largar dele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força, como uma roda gigante que continua a girar, mesmo quando deixa de receber impulso. Neste estágio, o sofrimento pode até ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas eles não vão durar. Esteja presente, fique consciente. Vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e, de novo, alimentando com seus próprios pensamentos. Por exemplo, se a raiva é a vibração da energia que predomina no sofrimento, você alimenta esse sentimento, insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou no que você vai fazer em relação a essa pessoa. É porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e pensar como a sua vida é horrorosa, e que quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque de sofrimento,
Então, tudo isso acontece justamente para a gente perceber o grau e o nível de anticonsciência que nós vivemos. Se hoje você não acorda feliz, claro que não o tempo todo, mas no mínimo agradecendo pela vida, é algo para a gente rever. Utilizo a palavra inconsciência no presente contexto para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional. Isso implica uma ausência completa do observador. Manter-se no estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento e aciona o nosso processo de transformação. Bom dia para quem chegou agora. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chama da consciência, resultando em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia, a transformação do mental, não precioso em ouro, do sofrimento em consciência. A separação interior cicatriza e se você se torna inteiro outra vez. Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Resumindo o processo. Concentre a sua atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é um sofrimento. Isso é libertador. Quando a gente para no momento presente, a gente percebe que está tudo aqui. E às vezes você está se conectando com o sofrimento do outro e achando que é seu. Você está ouvindo aqueles murmúrios de dúvida, medo, insegurança, que na maior parte das vezes não são seus. E você se identifica com isso. E há sempre uma chave aqui para vocês usarem, que é: a quem pertence isso? A quem pertence isso? Faz a pergunta. A quem pertence isso? Parou um instante, está sentindo alguma coisa? Está percebendo? A quem pertence isso? E faz várias vezes a pergunta. E devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente para que ele tenha consciência sobre o que ele está enviando para o universo. Nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos e sentimos. Então, se eu estou enviando esse sentimento sem estar presente, ok, vamos respirar aqui. Vamos estar presente. Corpo, do que a gente está percebendo? A quem pertence isso? Exatamente. Devolvo ao remetente com consciência anexada. Então, é uma ferramenta que vai trazer vocês muita presença e vai dissolver o que vocês estão captando, porque nós somos um Bob Esponja do universo o tempo todo. E muitas das vezes não é seu. A angústia, o medo, a ansiedade não é seu. Então, como seria a gente estar mais presente aqui hoje, recebendo essas consciências, baixando as barreiras e as paredes para você receber? Porque não é diferente comigo também. Muitas vezes, é aquilo que eu disse, o pensamento está lá na frente ou o pensamento está no passado. Como seria eu estar presente aqui agora, recebendo de todas essas consciências? E reconheça o que é o sofrimento. Não brigue com ele também. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa. O observador silencioso. Este é o poder do agora. O poder da sua própria presença consciente. Veja, então, o que acontece. E nós paramos justamente nesse trecho. Nós vamos dar continuidade. Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se, em particular, no período anterior ao fluxo menstrual. Mais adiante, comentarei as razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer e de observar o sentimento em vez de deixar dominar-se, dominar por ele. Essas atitudes proporcionam uma oportunidade para mais e poderosas práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação
de todo o passado. E ele traz aqui a consciência sobre a identificação do ego com o sofrimento. O processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples. Poderia ser ensinado a uma criança, e tenho a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós, e entendemos isso quando passamos pela experiência. Importante dizer aqui que tudo é uma experiência. Mas muitas vezes a gente se prende nas experiências, torna elas tão grandiosas, e muitas vezes isso nos paralisa. Tudo é só uma experiência. E isso me tira de muitos lugares apertados também. Comece a dizer isso para você. Tudo é apenas uma experiência. Como eu posso ser um observador disso tudo que está acontecendo agora? Na minha vida, no meu momento presente, no momento que eu estou com as pessoas. Como eu posso entender isso com facilidade, alegria e glória? De que tudo é apenas uma experiência. E que não tem que ter resistência, e que não tem que ter luta. Mas não. Eu normalmente vou para esses lugares da resistência, do questionamento constante de que eu não estou entendendo. Como é que isso tem que ser? Às vezes, gente, não é isso que se requer, porque a nossa mente, ela está o tempo todo tentando compreender. É a mente que está nesse lugar. Tentando decifrar, tentando compreender. E muitas vezes não é sobre isso. É só ser um observador. Tudo é apenas uma experiência. Mas o quanto nós estamos apegados ainda a esse entender, a compreender. E isso nos tira muito tempo. Isso rouba o nosso tempo. Porque você está desperdiçando energia. Podia estar dedicando a fazer outra coisa. Vai plantar uma árvore. Vai escrever um livro. Vai edificar a tua vida. Vai criar algo grandioso. Não, mas não. Você está ali preso, tentando entender o que está acontecendo. Não é sobre entender. É uma experiência que você está passando. Apenas isso. Mas o nosso ego, como ele diz, também está no jogo. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim e a identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida, e se estivermos investindo nele por uma grande parte, ou mesmo todo o nosso sentido do eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos uma ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver como um sofrimento? Ser o sofrimento? Ou assaltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior? Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá até então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Se você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, e se puder estar
com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há um pouco tempo perto do outro, que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois outra vez, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensificação muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser o fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. Vamos fazer uma pergunta aqui: como eu posso ser esse fogo constante na minha vida e nos demais? Muitas vezes você está aí quase apagando, devido aos desafios da vida, devido às situações que você criou. E a vida, ela vai te convidar. Às vezes vai parecer que o fogo está acabando. E você pensa, meu Deus, tem saída? Tem, sempre tem. Não deixa a chama apagar. Porque essa chama, ela tem que ser acesa todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Mesmo na escuridão, mesmo nos momentos desafiadores. Mesmo naqueles momentos que você não vê nada, você não tem clareza. Mesmo nesses momentos. Convide você, o seu ser infinito, a estar com você. A reacender essa chama todos os dias da sua vida. Não importa o deserto que você está passando. E essa palavra veio muito forte hoje para mim, antes de entrar aqui no Clube do Livro. Desertos. Muitos vão passar pelo deserto. Muitos estão passando pelo deserto. Não esqueça de acender esse fogo em você. A chama do nosso ser divino, ela precisa estar aqui. Você precisa constantemente lembrar-se disso. Porque o nosso alvo hoje aqui é trazer presença, é trazer consciência, é lembrar que eu sou esse fogo. Só que quando ele está apagado, você não consegue ver, você não consegue perceber a vida, você não consegue estar aqui. Então, presença é muito importante. Consciência é muito importante, mas muito importante você reacender essa chama que está em você todos os dias. A forma que você vai fazer isso, seja uma oração, seja uma meditação, seja lendo um livro, para que você possa estar cada vez mais conectado com o teu ser divino. Não esqueça, você é a arte, você é obra do Criador. Por mais que o mundo te mostre o contrário, você continua sendo a obra dele. Não esqueça disso. E aí ele entra na origem do medo. Você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente? Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável, ele pergunta. Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar a minha mão dentro dele e me queimar? Então, uma certa dose de medo é contribuição, é o que ele está dizendo. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado.
Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com uma violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia. Tudo isso é uma manifestação do medo. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma forma, alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Você está aqui agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. Olha só, olha o que ele traz aqui para gente. Se você está sentindo exatamente isso, angústia, é porque você está com o pensamento lá na frente. Você não está vivendo no agora. E caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas. Como mencionei anteriormente, por conta da sua natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e se vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é uma reação do corpo à mente. Que mensagem do corpo está recebendo permanentemente do ego? O falso eu interior construindo pela mente? Perigo, perigo, eu estou sob ameaça. Qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo? É claro. Então ele fala que o medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar. Mas, em última análise, todos os medos se resumem em um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificarmos com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento a demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental, descobrimos que estamos errados. Nosso sentido de eu interior baseado na mente corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso, e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais da sua mente. Tenha cuidado
com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo do quê? Olha que pergunta valiosa. Está se defendendo do quê e de quê? De uma identidade ilusória? De uma imagem com a sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixará de se identificar com ele. E sobre a luz da sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder interior está à sua disposição agora. É o interior. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificado com a mente, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós temos medo de ser a potência que somos. Quantos pontos de vista nós temos sobre isso? Você não é imagem e semelhança de Deus? Por que tanto julgamento sobre isso? Quantos julgamentos perpetuam que mantém a gente preso no medo? E foi uma ilusão criada pela mente. O número de pessoas que conseguimos alcançar ao ponto além da mente ainda é extremamente pequeno. O que nos leva a presumir que virtualmente todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor numa ponta da escala e há um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. Até quando nós vamos fingir não ser? Até quando a gente vai negar a nossa potência? Até quando a gente vai fingir que não vê? Até quando a gente vai usar desculpas constantes de que eu não posso, eu não devo, eu não consigo? Nossa mente, ela envia essas mensagens o tempo todo, nos colocando nesse espaço de aprisionamento. Nós estamos presos nos nossos próprios pensamentos e criamos uma vida baseada nisso. É como um elefante preso pelo pé. Um elefante preso. É assim que nós somos. Ah, mas tem uma cordinha aqui me segurando. Uma algema me segurando. Tem várias aqui na mente, o tempo todo controlando você. Como seria a gente entender que a conexão com o divino é que não vai nos tirar dessas prisões criadas pela nossa mente? E não é à toa que eu escolhi ferramentas para a mente, porque eu também entendi isso. O quanto a prisão da mente nos mantém presos, limitados, fragilizados, amedrontados. Será que está por aí? Esse mecanismo foi criado por acaso? Qual o presente da gente estar aqui hoje, tendo essa consciência? Qual é o presente de eu começar a me libertar
Essas gaiolas mentais que nós criamos. São tudo gaiolas mentais. Nós vivemos presos, como um passarinho preso na gaiola. O medo é uma ilusão criada pela mente, que foi, obviamente, perpetuando ao longo da nossa vida, porque a gente não tem um pensamento somente. A gente vai nutrindo isso ao longo dos anos. Então, hoje nós vivemos presos, engaiolados, mas não é fisicamente, é mentalmente. Somos um passarinho preso dentro da gaiola, porque não temos ainda a consciência de que somos livres. Este é o convite desse livro. Sair dessas prisões que grande parte da sociedade vive. Mas o fato de nós estarmos aqui hoje já mostra que nós estamos na disposição de abrir a gaiola e poder voar. Quem disse que você não pode voar? Quem disse? E entra aqui uma questão muito importante: a permissão. Nada acontece sem a sua permissão. Todos os presentes estão disponíveis desde que você esteja em permissão de recebê-los. Às vezes a chave está ali na gaiola. É só girar. Mas eu não tenho coragem. Então, o convite para nós hoje é poder refletir do quanto eu estou me mantendo preso, no quê e para quê. Eu estou me defendendo do quê? Faça essa pergunta. Consciências vão vir e liberte-se dessas prisões. A busca do ego pela plenitude. Um outro aspecto de sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas, isso é consciente, em outras não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação de inquietude, de que não é respeitada, ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, essas pessoas podem acabar buscando a compulsividade, compulsivamente, uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. E aí entra os vícios, né? Que a gente sabe que faz parte dessa realidade. Assim, empenhar-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento, ou um relacionamento especial para se sentirem melhor ou mais completas. Nossa, o tempo todo o nosso alvo está no lugar errado. É como se a gente estivesse se distraindo mesmo. Nós estamos nos distraindo, porque na verdade é isso, a mente nos ilude de que é isso que vai trazer felicidade. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem então que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo satisfeito. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com as coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação,
aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, histórias pessoais e familiares, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Eu vou ler de novo isso aqui. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamento, histórias pessoais e familiares, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Então, você consegue perceber o mundo de ilusão que nós criamos, baseado no ego? Levou um susto, não é? Diz ele. Ou sentiu um enorme alívio. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar, e eu não estou aqui pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade, lá no fim, quando sentir a morte se aproximar. Morte significa um despojar-se de tudo o que não é você. Nossa, o segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte. Hum, É profundo esse livro, gente. Ele é muito profundo. Na verdade, ele vai além da sua mente consciente e ele vai direto na alma, porque o que não faz sentido hoje na sua vida? O que você está alimentando constantemente, como ele traz aqui, sem perceber que é o seu ego que está precisando se nutrir? Por isso a insatisfação, por isso a infelicidade, por isso esse vazio que não se preenche, porque, na verdade, não é isso que importa. Só que nós fomos ensinados a pensar assim. E por isso que eu falo que o caminho do autoconhecimento é um desconstruir. Quem está disposto a destruir tudo isso agora? E tudo que isso traz à tona, vezes deusilhões, né? Como seria eu reconhecer que eu posso ser quem eu sou, além de tudo isso que foi deixado aqui? Todas essas consciências que estão aqui conosco, que nós hoje acessamos. Eu vou trazer uma outra consciência, porque ainda não vai cair todas as fichas nesse momento. Talvez você tenha que rever, rever, rever. E a consciência que eu trago para vocês hoje é um trecho aqui que fala o seguinte: faça uma escolha de ser maior. Trabalhamos uma boa parte da nossa vida escolhendo ser pequenos. E ele cita o exemplo de uma pessoa que passou a vida inteira dedicando a um negócio, um pequeno negócio, né? E ela decidiu aumentá-lo. Decidiu que não iria mais ser um negócio pequeno. Saiu e contratou uma empresa da cidade para promover esse negócio. E aí se deu conta que aquele negócio, na verdade, era uma parte dela. O quanto nossas vidas ainda tá nesse lugar de criar pequenas coisas. O quanto nós ainda não reconhecemos a nossa grandeza. Perguntou-lhe o seguinte: o que mudou? Ela disse: fiz uma escolha. Perguntei: qual foi essa escolha? Eu escolhi me tornar maior do que sou. E eu sei que isso é o que você tem de fazer. Tem que fazer uma escolha de se tornar maior do que eu estava disposto a ser.
Este é o convite desse livro também. Você tem que estar disposto a ser maior do que você tem sido. Quando eu estava promovendo e desenvolvendo, aqui ele fala sobre a ferramenta, decidi que eu teria que ser mais extravagante. Eu precisava avançar e me tornar mais do que eu estava disposto a ser. Tinha de estar disposto a sair, avançar e me tornar controverso. Eu tinha de estar disposto a criar uma certa impressão que abalaria o mundo das pessoas de alguma forma. Uma vez tomada essa decisão, ela começou a entender que o negócio dela poderia crescer. E isso não só o negócio, mas a nossa vida. Gratidão, querida. Gratidão pela tua presença. Porque você está disposto a ser mais. Então, a escolha de ser mais do que você é hoje é o convite. A escolha de fazer novas escolhas, aquelas que você ainda não tomou. A escolha de ir além é de ser grande. Mas o ser grande não é melhor do que ninguém, não é superior a ninguém. É reconhecer a grandiosidade que você é, como filho do Criador. É reconhecer que você é o herdeiro das glórias divinas do Pai. Nada menos que isso. E que se hoje a sua vida não está alinhada com isso, reveja a sua vida. Reveja o que está no seu coração e na sua mente. Há tempo para essa mudança acontecer. E esse momento é o agora. É o momento presente que nós estamos vivendo. Esteja disposto a ser mais. Ser mais. Não ter mais. Não é a palavra ter, é ser. E quando isso realmente de fato acontecer, você vai estar vivendo essa grandiosidade que ele traz aqui, dessa conexão com o nosso eu divino. Então, todos os lugares que nós não estamos nos permitindo ser o ser que somos, vamos destruir, descriar agora, vezes Deus milhões, por toda a eternidade. O momento é agora. Agora é a hora. Abre a porta dessa gaiola. Se permita ser você. Não importa os julgamentos que virão, não importa quantos pontos de vistas as pessoas vão com certeza falar. Mas é você que está abrindo a porta dessa gaiola. E ela acontece pelo lado de dentro. Se permita. A chave para todo o nosso processo é permissão. Se permita. E aí sim, você vai ter acesso a tudo que o grande Criador tem para você. A permissão é uma das chaves mais grandiosas no processo do autoconhecimento. Você não vai acessar nada que você não se permita. Então, eu quero agradecer pela presença de hoje de vocês. Nós paramos na página 50, já estamos, desculpa, não é na página 50. Na página, olha que coincidência, eu parei na mesma página do livro, do outro livro. 49 e 50. Então, nós vamos continuar a nossa leitura na página 49, que é entrando profundamente no agora, no próximo encontro. Então, eu convido você a estar aqui. Nós vamos fazer agora a meditação ascensional, que é a nossa conexão com o nosso eu divino, às 10h30. Então, se você quiser participar, eu vou deixar o link lá no grupo e receba esse convite com o coração. Eu convido você cada vez mais a estar presente aqui, né? Nesses movimentos. Eu entendo que cada um tem seus compromissos, mas se permita. É um grau de permissão. E isso eu fui entendendo ao longo da minha jornada. É o quanto eu me permito receber, que vai abrir as portas para que algo novo chegue na minha vida, para que eu compreenda as coisas que eu tenha clareza sobre o que está acontecendo e eu possa ressignificar. É sobre isso. Eu agradeço imensamente a presença de vocês hoje. Coloquem lá no grupo depois, eu vou até abrir o grupo, vou colocar, dar um print aqui, porque a Gleici trouxe vários prints aqui, né, Gleici? Do que eu fui falando, maravilhoso. Olha só quantas consciências ela foi colocando aqui. Gratidão, amada.
E como é Só importante a coloquei gente viver. porque eu acho importante, sim, para a gente fixar, sabe? Porque é tão óbvio, mas a gente não enxerga, né? E quando a gente está Exato. ouvindo, puxa vida, né? Como é que nem tu diz, é muito profundo o livro, e talvez até se fosse lendo na corrida, passa desapercebido. Mas como a gente está reunido assim com um propósito, eu acho que aí essa compreensão ela vem chegando, né? E essa realmente é a razão da gente estar aqui, né? É muito bom, eu sou muito grata. A minha irmã Mônica tá ali, de Livramento, minha irmã de trabalho da Olha, Corrente. Beijo, Mônica. gratidão, Beijo. Mônica, por se permitir estar aqui. E é sobre isso, gente, é permissão. Nós vamos abrir muitas portas, eu sempre falo isso, as portas estão abertas para quem escolhe abrir, né? A consciência ela vai chegar, o tempo de mudança está aí, nós estamos vivendo uma transição planetária, então receba todos esses presentes. Você é um filho divino do Pai, e não menos que isso, e nunca se permita estar menos que esse lugar, tá bom? É com coração grato que eu agradeço cada um de vocês e pela Muito presença obrigada. grandiosa, tá bom? Obrigada, Gleici. Obrigada a você também. Muito obrigada. Estou escondidinha aqui na loja. Aproveitei que o movimento está mais tranquilo. Eu digo, vou aproveitar. Que Me bom, amada. permitir. É isso aí, escondidinha, mas está presente. Isso É que verdade. importa. Gratidão, gratidão por você Obrigada a se você. permitir, tá Gratidão. bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo encontro no sábado. Gratidão.